Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula essa de revisão. Bom, semana que antecede as semanas de provas parciais que serão próxima semana. Como é que será essa semana? Como é que eu dividi essa semana de revisão? Temos na semana 2 dias de aulas de matemática. Nesses 2 dias vão ser divididos da seguinte maneira. Na primeira aula da semana, vocês terão em mãos esse vídeo onde eu vou estar explicando, reexplicando, na verdade, orientando vocês melhor do conteúdo que estará na prova parcial, certo? Eu vou estar mostrando o que eu vou estar cobrando e reexplicando, já que é uma revisão de conteúdo que já foi dado. Tenha em mente isso, que o que foi dado em sala, ou em vídeo, o que foi abordado, na verdade, do começo do ano até aqui, será cobrado de alguma maneira em prova, certo? E na outra aula, que seria a segunda aula da semana, eu vou estar disponibilizando para vocês como se fosse um TD de revisão, com algumas questões para que vocês tenham em mente de como será cobrado, o nível de dificuldade ou não, para que vocês se saiam bem na prova próxima semana. Tá bom? Então vamos aqui começando a nossa aula de revisão pelo mais importante, que é o roteiro, né? Então vamos lá, o que é que eu vou cobrar nessa primeira prova, a prova parcial? Potenciação e radiciação, basicamente. Eu sei que a gente começou o ano revisando as 4 operações, soma, subtração, divisão, multiplicação, mas eu não vou estar cobrando isso em prova, acredito que não tenha necessidade. Alunos do nono ano já tem que estar dominando essas 4 operações. Eu revisei mais a nível de reexplicar, a nível de conhecimento, para avaliar vocês. Vi que a maioria não tem dificuldade. Aqueles que erram uma vez ou outra é apenas às vezes por querer fazer rápido ou nervosismo, eu não sei, mas é algo que não é necessário numa prova. Façam a prova de forma concentrada, sem pressa, para que vocês não possam errar cálculos desnecessários. Sempre frisei com vocês que a matemática básica é importante para que você domine o conteúdo, por exemplo, do nono ano. Você não resolve potência ou radiciação sem uma multiplicação, sem uma divisão. Então, se você não dominar a matemática básica, você vai ter dificuldade, Então, vamos lá. Na aula de hoje eu vou estar explorando esses dois conteúdos, potenciação e radiciação, orientando vocês melhor do que vai estar na prova, tá? Então, vamos começar aqui com potenciação. Explicando basicamente o que é que eu vou cobrar, que não vai ser aquela potência penal, quanto é 7 elevado a 2, eu posso até cobrar isso aí, mas o que é mais importante, eu quero que vocês dominem, é a parte das propriedades, tá? Eu coloquei aqui algumas propriedades e vou estar explicando aqui para vocês, colocando alguns exemplos. Então vamos lá. Aqui na esquerda, o A, pessoal, representa qualquer número. Aí eu coloquei aqui na direita alguns exemplos. Então vamos lá, qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Exemplo, 5 elevado a 1, 5. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então aqui eu coloquei 9 elevado a 0, 1. Propriedade da multiplicação onde as bases são iguais. Repito a base e vou somar os expoentes, tá certo? Então 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Repito a base e soma. 5 mais 3, 8. Propriedade da divisão de bases iguais. Repito a base e vou estar subtraindo os expoentes. Então aqui 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 3, coloco 5 e subtraio. 7 menos 3, 4. Potência da potência. Repito a base e multiplico os expoentes. Exemplo, 7 elevado a 2 elevado a 4. Vou repetir o 7, que é a base, e multiplicar os expoentes. 2 vezes 4, 8. Potência de uma fração é a potência do numerador e do denominador. 3 sobre 4 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 elevado a 2, que dá 9, e 4 elevado a 2, que dá 16. Potência com expoente negativo se transforma em uma fração e resolve a potência. 2 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1 sobre, sempre vai ter esse 1 sobre 2 elevado a 4 positivo, e 2 elevado a 4 é igual a 16. Então essas propriedades são extremamente importantes, tenham em mente, para quando se resolver
você for resolver alguma questão, você aplique corretamente a propriedade correta, certo? Vamos seguindo. E aqui eu coloquei alguns exemplos agora de radiciação, né? De raiz. Pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. Independente do número do índice que eu colocar, você tem que saber resolver. Raiz quadrada é o número multiplicado por ele mesmo, dá o que tem dentro do radical. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Raiz cúbica é o número multiplicado 3 vezes, que dá o que tem dentro do radical. Raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Raiz quarta de 625, o número multiplicado 4 vezes. No caso aqui dá 5. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dá 625. Lembrando que eu posso ter sim raiz de um número negativo, apenas quando o índice for ímpar. No caso aqui, raiz cúbica, se fosse menos 27, poderia ter, o resultado seria menos 3. Então preste bastante atenção nisso, caso eu coloco na prova alguma raiz negativa. Se o índice for par, essa raiz é inexistente, certo? Vamos seguindo. Aqui coloquei mais alguns exemplos, ó. Raiz de 16 é 4, raiz de 49, 7, tudo isso, porque 7 vezes 7 é 49, 4 vezes 4 é 16. Raiz cúbica de 8, 2. Aí eu coloquei um exemplo aqui negativo, ó. Raiz cúbica de menos 27. Não vá colocar 3, que é errado. 3 vezes 3 vezes 3 não vai dar menos 27. Tem que colocar um negativo aqui no resultado. Neste caso aqui é menos 3, porque menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 você vai encontrar o valor de menos 27. Raiz de 0 é 0, porque 0 vezes 0 é 0. Tá certo? Então eu vou estar explorando tudo isso. Bem como as propriedades de radiciação, né? Então vamos aqui ver algumas. Uma delas aqui eu não coloquei nas aulas, mas eu vou estar explorando aqui. Então, preste bastante atenção. Raízes, multiplicação de raízes, né? Quando os índices forem iguais. Por exemplo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. Olha, o índice é igual, né? Então, o que é que eu faço? Eu multiplico aqui o que está dentro do radical e fica uma raiz só. Nesse exemplo que eu dei, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Aí ficaria raiz quadrada de 6, porque 2 vezes 3 é 6, então multiplico e coloco dentro do mesmo radical. Divisão aqui de raízes, né? Por exemplo, eu posso vir aqui raiz quadrada da fração, é a mesma coisa que raiz quadrada do numerador e denominador separadamente, né? Isso aqui já ficou bem explicado. Raiz com a potência. A potência que está aqui fora do parênteses cai aqui para dentro do radical. Super simples também. Raiz da raiz. Mencionei isso na última aula, se eu não me engano, na penúltima, né? Basta repetir o que tem dentro do radical e multiplicar os índices. Exemplo: raiz cúbica da raiz quadrada de A. Então, como é cúbica que é quadrada, fica 3 vezes 2, 6. Então ficaria raiz sexta de A. As propriedades são tranquilas, pessoal. Não precisam se preocupar. Essa última aqui é apenas a equivalência que eu falei uma vez, né? Aqui eu tenho a potência do radical e o índice. Se eu multiplicar o índice e o expoente do radical pelo mesmo número, é uma raiz equivalente. Por exemplo, se eu multiplico o índice e a potência aqui por 2, estou multiplicando pelo mesmo número, eu vou ter uma raiz equivalente. Somente isso. E a mais importante, que é transformar uma raiz em uma potência, onde o índice é o denominador e o expoente aqui do radical vira o numerador. Tá? Essa transformação aqui é extremamente importante. A gente já fez muitas questões, já expliquei em sala, tá bom? Então vai ser um conteúdo explorado, né? Cobrado, na verdade, na sua prova. Essas propriedades.
Por último, não menos importante, o que é que eu vou colocar também na prova? Expressões numéricas. Ah, professor, o senhor não falou isso. Pessoal, o que é uma expressão numérica? Eu apenas junto as operações numa expressão só. A gente não viu soma, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz? Então eu posso juntar tudo isso numa conta só e aí isso eu dou o nome de expressão. Então não é nada de diferente do que a gente já viu. É apenas algo tudo junto. Porém tem as regras. Regras essas que vocês já sabem, a gente já viu nos anos anteriores, que são as regras de resolução. Sempre se resolve primeiro o que está dentro do parênteses, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo. 18 dividido por 3 mais, entre parênteses, raiz de 81 menos 8. Se na expressão e que vai ter, né, potência e raiz, primeiro resolve as raízes e depois termina a expressão. Tem uma raiz de 81, então eu vou resolver essa raiz. Repito tudo anteriormente, 18 dividido por 3 mais. Raiz de 81 é 9. Aí eu coloco aqui 9 menos 8. Qual a regra? Resolve primeiro dentro do parênteses. 9 menos 8, 1. Aí aqui vem a segunda regra. Aqui eu tenho uma divisão e uma soma. Quem eu vou resolver primeiro? A divisão. Então resolve 18 dividido por 3 dá 6, 6 mais 1 dá 7. Tá? Simples. Eu só vou cobrar na expressão que a gente já viu, que é potência, raiz, soma, subtração, multiplicação e divisão. A segunda expressão, ó, 4 elevado a 3 mais raiz de 64 menos 10 dividido por raiz de 5. Tem potência e tem raiz, então resolve primeiro elas. Então fica, ó, 4 elevado a 3 é 64, mais raiz de 64 é 8, menos, repete o 10, dividido, raiz de 25, 5. Ótimo. Qual a regra agora? Resolve dentro do parênteses. 10 dividido por 5, 2. Aí aqui eu tenho uma soma e subtração. Resolve na ordem. 64 mais 8, vou encontrar o valor de 72. 72 menos 2, eu vou encontrar o valor de 70. Então eu vou estar colocando lá uma expressão numérica para vocês resolverem. Certo? No mais, pessoal, a prova é isso. Potência, radiação, propriedade, resolver potência, resolver raiz, resolver expressão. Nas aulas passadas eu também coloquei para vocês soma de raízes, né? Soma de radiciação. E eu falei para vocês que se a raiz for exata, resolve a raiz e depois soma, subtrai, multiplica ou divide. Se a raiz não for exata, né? Por exemplo, 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 5, né? Raízes inexatas simplificadas. Eu só posso fazer isso se as raízes forem iguais. Como é que eu faço isso? Repete a raiz e soma o número inteiro que está fora. Repetindo. 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Repete a raiz de 5, né? 2 mais 2, 4. No resultado, 4 raiz de 5. Então, é um tipo também de soma de radiciação que pode aparecer na prova de vocês. Caso tenha apenas a raiz exata, tipo raiz de 9 mais raiz de 9 mais raiz de 9. Resolve as raízes e depois soma. Certo? Então eu espero que tenha ficado claro. Não estou cobrando nada do que eu já tenha dado. Tá? Não vou cobrar nada também de um nível muito difícil. A aula de hoje é apenas a aula em vídeo, onde eu coloquei aqui o roteiro e expliquei conteúdo por conteúdo que estará na prova. Na próxima aula vocês terão em mãos uma pequena revisão em forma de atividade, onde vocês terão em mente, poderão ver um pouco de como vai ser cobrada a prova, o nível, as questões, tá certo? Então, qualquer dúvida estou à disposição, inclusive na próxima aula, né? Quem tiver com dificuldade pode entrar em contato em forma de vídeo, chamada, como queira, mas que a gente possa sanar a sua dúvida para que você se saia bem, né, na prova parcial, tá? Então ficamos por aqui, espero que tenham gostado da revisão, tenha ficado claro e até a próxima.